Hoje eu quero conversar com você a partir do capítulo 8 do livro de Gênesis, capítulo 8, do livro de Gênesis, antes da leitura, domingo passado, eu espero que tenha ficado claro para você que quanto mais nós somos impactados pela graça, nós somos mais constrangidos a viver uma vida conforme Deus exige. Então é muito importante você saber disso. Quanto mais você é impactado pela graça de Deus, algo que Deus achou por bem se manifestar a você, quanto mais você vai ficar constrangido a viver dentro daquilo que o próprio Deus exige. Gênesis 8, versículo 1 diz assim: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Versículo 13: Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Saia da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e de todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semente e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esse texto fala do início, do começo de tudo, novamente pós-dilúvio. Porém, é um novo começo com os mesmos problemas. Ainda, eu quero ler um texto com você, que esse texto é um texto que também fala de um novo começo, mas um começo de uma nova maneira. Lucas capítulo 24, versículos 1 a 8. Lucas 24, versículos 1 a 8.
Lucas 24, 1 a 8 diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Indo, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Os 2 textos que nós acabamos de ler são textos assim muito interessantes e muito oportunos nesses dias em que antecedem morte e ressurreição de Cristo, porque são 2 textos que você vai perceber que quando o nosso Deus, o Deus soberano, resolve agir, oferecer um novo começo, ele, o próprio Deus, ele vai agir de algumas maneiras, e é isso que a gente vai conversar a partir de agora, pensando então na Páscoa, 2 histórias e um Salvador. Há um tempo atrás, eu não sei se você acompanhou aqui, a gente projetou aqui ainda, uma forma literária chamada quiasmo. E eu me lembro que eu deixei claro para vocês que é um método que é utilizado para você chegar ao ponto chave, ao centro de uma mensagem, de uma palavra. E quando você trabalha dessa forma, esse momento vivido por Noé, o texto que abrange toda a história de Noé, você vai perceber algo muito interessante. E você observar que nós temos aquela estrutura chamada quiasmo, e o texto de Noé, a história que vai do capítulo 6 até o capítulo 8, você vai perceber que quando você trabalha essa estrutura, todo esse momento aqui conta a história de Noé. E o que desperta a nossa atenção é o centro da história de Noé. O centro da história de Noé não é o dilúvio. O centro da história de Noé é exatamente Deus interviu. Olha que interessante. Às vezes imaginamos que a história de Noé, o centro da história de Noé é o dilúvio. Não, mas o centro da história de Noé, Deus interviu. E é muito interessante quando a gente percebe na história de Noé os vários momentos dentro desse aspecto da intervenção de Deus na vida e na história de Noé. Então, primeiramente a gente vai conversar um pouquinho, versículo 1 do capítulo 8, diz o seguinte: Então Deus lembrou-se de Noé. Você percebe então que essa intervenção divina, e em todo momento que Deus resolve intervir na história da raça humana, em todo momento onde Deus acha por bem agir de uma forma mais intensa, você vai perceber que as coisas então começam a acontecer. Enquanto Deus não toma atitude, tudo fica estagnado.
Não sei se você já percebeu isso na sua história de vida, aquele momento onde você vive um problema difícil, aquele problema que você, dia após dia, você ora e você não consegue vislumbrar uma solução para aquele problema, e você chega à conclusão: mas o que está acontecendo? E é um tempo desgastante para todo e qualquer ser humano, inclusive para o próprio cristão, que não deixa de ser humano, enquanto Deus não resolve intervir na história da vida de todo e qualquer ser humano, nada acontece. E é o que você percebe na vida de Noé. E isso é histórico, não só na minha vida, mas foi histórico na vida de todos os que viveram no passado, os que estão vivendo agora, e se existir nova geração depois da nossa, é a forma com que Deus resolve trabalhar o ser humano. Enquanto Ele não resolve intervir, nada acontece. Só para você ter uma noção, na história bíblica, você vai perceber que é o meio pelo qual Deus intervém na história quando algo começa a acontecer. Primeiramente, você percebe que na libertação do povo de Israel, no Egito, enquanto lá, nada acontecia. Se você lê a história, você vai perceber que por mais que o povo orava, por mais que o povo clamava, por mais que o povo tinha um relacionamento com Deus, enquanto Deus não resolveu e achou por bem intervir na história, o povo lá estava 300, 400, 450 anos. É tempo. Mas quando Deus achou por bem intervir, Faraó nada pôde impedir. Mas quando você lê sobre a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, é um outro fato também que você vai perceber. Deus liberta o povo vive várias circunstâncias, vários momentos, grandes vitórias. No entanto, lá estava o povo frente a um monte de pedra. O que fazer? Como fazer? Deus orienta, o povo segue a orientação de Deus. No entanto, até exatamente hoje, aqui e agora, o povo poderia estar lá batendo pau, tocando panela, no panelaço ao redor dos muros, e nada, se Deus não achasse por bem intervir. Porque não foi o som, na verdade foi a ação do próprio Deus. E por último, você vai perceber que a própria ressurreição, no texto de Lucas que nós lemos, no terceiro dia, é interessante que lá estava o Filho de Deus. Havia uma promessa no terceiro dia. Havia essa promessa. Deus já sabia que iria agir. No entanto, enquanto todo o processo não seguiu conforme Deus já havia pré-estabelecido, e até o exato momento que Ele resolveu intervir, não houve a ressurreição do Filho de Deus. E isso desperta a nossa atenção, e é muito importante a gente parar e pensar um pouquinho, porque quando nós trabalhamos nesse momento, dias que antecedem a sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, nós como seres humanos, nós temos assim, sempre o nosso pensamento focado na sexta-feira da morte. Os nossos problemas parece que sempre estão focados na sexta-feira
da morte. Os nossos problemas é de tal forma que a gente não consegue vislumbrar o domingo da ressurreição. E isso é algo que nós, seres humanos falhos e imperfeitos, nós temos. Os nossos problemas nos fazem pensar sempre que tudo está acabado, não tem mais solução. E por mais que você ora, você pede, você clama, você ora de olho aberto, você ora de olho fechado, você ajoelha para orar, é aquele momento em que você chega à conclusão, Deus não está se importando se você está orando com o olho aberto, fechado, de joelho, com a mão levantada. Você está naquele momento da sexta-feira que você não consegue vislumbrar nada. Parece que Deus não está me ouvindo. Sexta-feira da paixão. E nós somos tendenciosos a isso. Mas é interessante que quando Deus vem, acha por bem intervir no nosso problema, na nossa vida, Ele ouve você, não que das outras vezes Ele não ouviu, Ele achou por bem. Não, agora é o momento, não é a hora que você quer, é o momento em que eu resolvo intervir na sua história de vida. E Ele tem, e é o único que tem poder, exatamente para fazer novas todas as coisas, para fazer do seu problema bênção. O que pertence a mim e a você? Desmotivar? Não. Continuar confiando. Sempre com a convicção de que quando você olha para a história, você não é o último, você não é o único. Pessoas antes de você, pessoas no mesmo momento de história, de vida, pessoas às vezes com os mesmos problemas seus, têm orado, têm clamado. No entanto, é no momento em que Deus achar por bem agir na história que algo começará a acontecer. Quando eu olho para a história de Noé, quando eu olho para esses episódios da palavra de Deus, o que me resta e o que eu imagino que deve motivar você: não desanime, Deus vai intervir. Deus vai intervir na sua história de vida. Aconteceu no passado e acontece no presente. Então isso significa que eu tenho um problema, você tem um problema, não vislumbro nenhuma solução. Isso motiva a mim e a você a continuar conversando com Deus, e motiva porque Ele agiu, e Ele vai agir. Mas há um segundo detalhe na vida de Noé. Versículo 13, que diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, a terra estava seca. Esse versículo é um versículo muito importante para a gente considerar, porque esse versículo traz à tona uma mensagem que vai exatamente de encontro a um conceito pagão daquela época. Ou seja, não sei se você sabia, mas o povo, os babilônicos, eles tinham vários deuses. Dentre os vários deuses que eles tinham também o deus da água.
e o Deus da água recebeu o nome de Iã. E você percebe que o texto deixa bem claro: secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Esse texto deixa bem claro para mim e para você, e que nesse momento a intenção dessa história de Noé é para dizer que a terra prevaleceu, a água cedeu. Esse texto serve para dizer que Iã foi derrotado pelo único Deus que existia. O falso Deus foi derrotado, a água foi derrotada. Então você percebe que a ideia aqui de muitas águas do dilúvio sempre causaram e geraram aflição. E até hoje é assim. Dá uma olhadinha no Salmo 69, versículos 1 e o versículo 15. Olha o que diz o salmista: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. E o salmista continua: não permitas que as correntes me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Você percebe que depois de muito tempo, águas aqui são sinônimos de adversidade e inclusive de morte. Então você percebe que o que acontece aqui em Gênesis 8, no versículo 13, a morte, a água pode ser vencida. Deus pode permitir um novo começo. O Salmo 144, versículo 7: das alturas estende a tua mão e liberta-me, salva-me da imensidão das águas. Então as águas, elas têm o sinônimo de aflição, de adversidade e até mesmo de morte. Sempre foi assim, desde a época de Noé. Porque aquele conceito de havia um Deus que estava revoltado. Iã estava revoltado com o povo. Iã então amaldiçoou o povo. É por isso que tinha muita água. Mas quando Deus resolveu intervir, a vitória começou a aparecer. O primeiro Deus é derrotado, a água. E é interessante que Apocalipse 21, perceba que vários textos, inclusive o último livro da Bíblia, vai trazer isso à nossa memória. No entanto, Apocalipse diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. E aí fica aflição, adversidade, os problemas que hoje aparentemente nós não vemos solução. O que vai acontecer? Inclusive a morte não mais vai existir. Definitivamente podemos dizer que Iã será derrotado, definitivamente. Enquanto aqui temos adversidades, ainda a morte existe. No entanto, no novo céu, uma nova terra, no lugar em que Cristo foi preparar para os seus, creio, para mim, para vocês, para todos aqueles que se renderam e ainda se renderão ao senhorio de Cristo, lá não vai haver mais adversidade, lá não vai mais haver morte. A história de Noé, ela nos conduz a pensar exatamente nisso, que quando Deus começa a intervir na história, a primeira coisa que você vai perceber Deus vem para me oferecer e dar uma vitória. Enquanto aqui Deus vai permitindo as nossas vitórias,
dia a dia, mas aquela plena convicção de que vai existir o dia onde definitivamente a vitória vai ser para a eternidade. Perceba que a história de Noé é uma história que nos leva a perceber que Deus é o único Salvador a partir de Cristo Jesus. Se existe um novo começo, esse novo começo só existe exatamente a partir de Cristo, não é a partir de Noé. Noé, a história de Noé, ela é uma maquete daquilo que há muito tempo atrás iria acontecer, a vinda do Filho de Deus. O único Salvador é aquele que é o caminho, aquele que vai conduzir você até o lugar que Ele mesmo preparou, e é lá que o mar não mais vai existir, é lá que as adversidades, a morte não mais vai existir. Mas Gênesis 8, 15 e 16, num resumo diz assim: então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Eu fiz questão de grifar ali, sai, porque em vários momentos em Gênesis a gente vê esse termo, sai. Hoje pela manhã, a história de Abraão, uma palavra-chave é: sai da tua terra, da tua casa, e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Agora a gente se depara aí com o texto de Gênesis também usando a mesma expressão, e essa expressão no Antigo Testamento sugere a ideia de confie em Deus. Confie em Deus. Se você parar e pensar, até esse momento Noé estava dentro da arca. Ele como que põe a cabecinha para fora, vê, olha, a terra está seca, tal, mas havia uma interrogação ainda. Será que está completamente seco e proporciona a minha saída da arca? Mas na verdade essa palavra sai aí é ordem do próprio Deus. Então você vai perceber que Deus vai oferecer para Noé, sua família, filhos, esposa dos filhos, uma oportunidade de um novo começo. E você percebe que quando Noé ainda dentro da arca, Deus vai dizer: olha, sai, Noé. Parece-me que a impressão que se tem é que Noé imaginou: olha, está tão bom aqui, que está gostoso, né? Mas Deus vem e diz para ele: sai, Noé. Em outras palavras, olha, tem muito mais coisas ainda, não é hora de ficar dentro da arca, tem muito mais coisas. Até esse momento, Deus já veio, interviu na história, Deus já deu uma vitória. Agora você percebe que Deus vem: olha, Noé, tem mais coisa ainda para você, sai, porque tem coisa ainda para você, coisas melhores. E nós, quando nós pensamos aí na vida, né, esse termo sai parece que se torna uma atitude de pensamento da nossa mente, do nosso coração. É interessante isso, porque Noé poderia muito bem ficar vivendo no passado, né? E o passado que ficar na arca era melhor na arca. E quando a gente para e pensa nesse termo, no momento em que Deus vem e convida Noé para sair da arca, a impressão que se tem é que Deus está dizendo para Noé: Noé, você não pode ficar vivendo tão somente do passado e no passado, você não pode. E às vezes isso acontece comigo, com você. Como que é a pessoa que vive no passado e vive do passado?
Geralmente, a pessoa que vive no passado e do passado é uma pessoa amargurada. Dificilmente o nosso passado nós trazemos na nossa memória as coisas boas. Somos tendenciosos a viver no passado, mas tão somente focado na sexta-feira da paixão, coisas ruins que aconteceram, né? Os problemas, lembra daquilo que aconteceu, né? E isso é tão comum hoje, lembrando da história de vida, quando nós casamos, estava conversando eu e o Ramatiz antes de vir para cá, o que nós lembramos? O Ramatiz lembrando, a casa que eu morei, pastor, que casa, esgoto passava assim, eu falei, Ramatiz, eu também morei numa casa assim, um calor, casa de brasilite, eu trabalhava à noite, tinha que dormir no chão, o calor era tanto, olha o que nós lembramos. Então nós somos tendenciosos a isso, viver no passado, vivendo de amargura, problemas, a gente às vezes não consegue se desvencilhar do passado e viver no passado, viver de amargura, a gente não consegue viver, né? Esse é o grande problema, e tem muita gente vivendo assim. E eu creio que quando eu leio esse termo, quando eu vejo o momento da história de Noé, o que Deus fala para Noé, e possivelmente o que Deus fala para mim, fala para você, olha, será que não está na hora de sair? Deus vem e fala, olha, sai. Será que já não chegou o momento de pararmos de viver no passado e do passado? É um convite, que tem muita gente vivendo no passado, e porque quando você vive no passado, é algo até comum e natural, você vivendo no passado, você não consegue nem pensar no futuro, porque você está tão somente focado no passado, o futuro parece que não existe. E se existe, sabe aquela pessoa que às vezes você fala alguma coisa, a pessoa diz, mas será? É a pessoa que está vivendo no passado, não consegue olhar para frente, né? Muito menos vivenciar o presente. Então não sei se você conhece alguém assim, mas olha o que diz Romanos 6,4: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Perceba que o que Deus quer, quando há esse convite, sai, é exatamente para que você completamente deixa o passado para trás e começa a viver hoje, para você pelo menos vislumbrar um futuro. E Paulo ainda, na sua segunda carta aos Coríntios, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Observe que o texto diz o seguinte: se alguém está em Cristo, você está em Cristo? É possível obedecer a ordem de Deus se você está nele. Se você não está nele, infelizmente, a primeira coisa que precisa acontecer é você se render ao senhorio de Cristo. Senão, você vai continuar vivendo no passado, do passado, não vai conseguir viver o presente e muito menos vislumbrar um futuro de esperança e coisas novas. Então você percebe que é a palavra de Deus. Em todos os momentos Deus vem e diz: sai. Esse é o desejo que Deus quer para mim e para você. Pare de viver no passado e do passado. Agora, se eu estou em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas.
como cristãos, somos também homens e mulheres ainda falhos e imperfeitos? Sim. No entanto, tudo isso tem um tempo. Então, se você tem vivenciado o passado, já faz muito tempo, você não consegue se libertar dele, está com a mente, o coração cheio de mágoa, de rancor, pense nisso, porque o que Deus está falando aqui assim como Ele ofereceu para Noé, Ele quer oferecer para mim e para você um novo começo. E isso é possível. Deus permite um novo começo para todo e qualquer ser humano, e Deus permite um novo começo em toda e qualquer área da nossa vida, na vida a dois, na vida em comunidade, na vida em família, casamento, negócio. Deus permite, Deus sempre oferece uma oportunidade de um novo começo. Então a palavra que soa sai. Esse é o desejo de Deus. No entanto, não esqueça das palavras de Paulo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Então é muito mais prático, porque é Ele que vai fortalecer você, Ele que vai permitir a você se desvincular completamente do passado e viver um presente, uma perspectiva de futuro. Por último, Gênesis 8, 20 e 21 diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. O Senhor sentiu o aroma agradável. Por último, você vai perceber que Deus vem, age na história, Deus vem dar a vitória, Deus vem e permite um novo começo agora. Para a gente terminar com a história de Noé, você vai perceber que Deus requer marcos, ou marco. Deus requer um memorial. E aí a pergunta, mas por quê? Por que será que Deus exigiu isso de Noé? E por que será que Deus exige isso de mim e de você? Noé, eu e você, nós temos a memória fraca. Não é mal do brasileiro, é mal do ser humano. Nós temos a memória fraca. Capítulo 9, versículo 13 diz: o meu arco tenho posto nas nuvens, esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. Perceba que Deus faz um pedido para Noé, e Deus vem, olha, a minha parte está aí, agora é a sua vez. Eu me lembro que algum tempo atrás, acho que foi a Isabel, ela vinha vindo, acho que da casa do pai, ela tirou uma foto de um arco-íris, Então, o sinal, um marco, um memorial, sempre foram importantes na história. Então você vai perceber que não é um pedido que Deus fez tão somente para Noé. Deus veio e deixou o arco-íris para Noé sempre se lembrar. Noé fez o seu altar e morreu por aí. Não, isso se estende na história da humanidade, porque o memorial é algo muito importante, porque temos a memória fraca. Alguns momentos que Deus na história também veio e solicitou, e isso aconteceu. O altar de Jacó em Betel, isso foi tão importante para esse homem, porque, só para você ter uma ideia, depois que ele constrói um altar ao Senhor, ele vai vivenciar um momento muito constrangedor e tenso, e ele sai em direção a uma cidade, e ele vai exatamente passar por Betel, e eis que ele passa e avista o memorial que há 40 anos ele havia levantado.
Ele ia passando por ali, assim, numa circunstância muito delicada, triste, desmotivado. E quando ele olha para o altar, Jacó vê o altar em Betel e vem à memória dele: Deus é comigo. Perceba como que o memorial é algo muito interessante. A Páscoa da saída do Egito, na verdade, o que Deus estava pedindo naquele momento onde Deus pede para o povo celebrar a Páscoa? O que Deus estava fazendo? Relembrar o que Deus havia feito, libertação. Festa das primícias na terra de Canaã, não esqueçam, todas as vezes que vocês realizarem essa festa, vocês têm que recordar que o alimento vem do Senhor, é Deus que supre, não é o trabalho de vocês, é Deus que supre. E aí a gente chega à ceia entre Jesus e os seus discípulos na noite em que ele foi, antes dele ser morto. Ele reúne os seus discípulos, celebra a ceia, e lá naquele momento, na noite que Jesus deixa aquele marco, ele vai dizer uma palavra que se estende através dos tempos até hoje: todas as vezes que vocês se reunirem, vocês devem lembrar. E isso se estende até a igreja de Cristo hoje. Todas as vezes que nós nos reunimos, celebramos a ceia, estamos cumprindo uma ordem de Cristo e estamos recordando. A ceia, então, ela é um memorial, é um marco do que Cristo fez. Às vezes nós dizemos, nós somos calvinistas. Calvino celebrava a ceia todo domingo. Calvino tinha plena convicção de que nós temos a memória fraca. E diga-se, domingo celebraremos a ceia. E aí nós entramos naquela: olha, se prepare durante a semana para você participar da ceia domingo. E às vezes nós erramos. Na verdade, você tem que estar sempre preparado. Memória fraca, é importante o memorial. E Jesus deixa tanto o arco-íris lá, o próprio Pai, o sinal. Depois a gente percebe aí a própria ceia do Senhor como um marco na nossa história. Agora, eu quero terminar, porque Jesus, na celebração da ceia, ele deixa o seu marco, depois ele passa pelo que iremos celebrar esse final de semana, sexta-feira da Paixão. Jesus é morto, crucificado, Jesus vai para o túmulo, mas no domingo, por volta das 5, 6 horas da manhã, Jesus ressuscita. Ele é assunto ao céu, mas você vai perceber que ele vai deixar algumas orientações. Assim como fez um pedido para Noé, e consequentemente ele deixou o seu marco, que é o arco-íris, assim também Jesus já deixou o seu marco. Todas as vezes que vocês celebrarem a ceia, vocês vão recordar que eu morri, ressuscitei e vou voltar. Só que entre o já e o ainda não, há algo que deve incomodar eu e todos nós que estamos aqui nessa noite. Porque pós-ressurreição, com a sua comunidade, qual será o marco que Jesus pediu para que eu e você deixássemos? Abra sua Bíblia, Mateus 28, ou se você quiser acompanhar ali, Mateus 28, 18 e 20, olha o que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Às vezes nós não percebemos, mas o marco que Jesus pede pós-ressurreição e ascensão, para mim e para você, como igreja, discípulos de Cristo, é: ide fazer discípulos. Isso significa que quando nós proclamamos o que Jesus fez na cruz, através de palavras e atitudes, que às vezes não só é palavra, eu tenho que falar e a minha vida tem que demonstrar o que realmente eu falo. E quando pessoas se rendem ao senhorio de Cristo, estamos deixando marcos. E aí é que está, nós estamos deixando marcos na história. Ou seja, a cada momento em que uma pessoa for batizada no nosso meio, é um marco que nós estaremos deixando. É bom o grupo pequeno, mas eu creio que a partir disso, o mínimo que você deve sair daqui é incomodado, porque Jesus, ele requer marcos, vários na nossa história de vida. Então, a história de Noé é uma história bonita, mas é uma história que nos convida a pensar e a repensar a nossa vida e caminhada cristã. E uma das grandes preocupações ao sermos incomodados pela palavra é essa: Jesus morreu, ressuscitou, celebraremos isso no próximo final de semana. No entanto, Jesus está vivo e vai voltar. Enquanto isso, o que eu e você estamos fazendo para o reino? Se eu fosse você, começava hoje ainda, ligar para um amigo, começa a orar por ele, se dispõe a caminhar com ele, andar com ele, porque você precisa deixar marco. Se você não deixar marco na sua história de vida cristã, pode ser que você chegue naquele grande e glorioso dia. Você não vai perder a sua salvação por isso, mas talvez você receba um belo puxão de orelha, talvez sim. Então eu gostaria que você pensasse nisso. Compromisso sério com a sua comunidade, compromisso sério em proclamar o Evangelho. Se você não tem feito isso, a palavra de Deus nos adverte, nos oriente. Comece agora, falar de Cristo para alguém, orar por essa pessoa, e quando essa pessoa se render ao senhorio de Cristo, e no momento do batismo aqui, você pode com muito orgulho dizer: Deus, eu deixei um marco, ou eu deixei vários marcos aqui nessa igreja. Logo, gente, a IPB Manaim só vai crescer a partir do momento em que eu e você tivermos plena consciência da responsabilidade que Deus nos deixou. Ide e fazei marco. Curve a sua cabeça, quero orar com você e por você. Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer. Agradeço pela tua palavra, agradeço, ó Pai, porque a tua palavra, ela fala aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que ouvimos, ó Deus, nessa noite. Por isso nós agradecemos, porque a tua palavra é o que nós
necessitávamos ouvir hoje. Nos fortaleça como teu povo que se reúne aqui, nesse local, nesse bairro, nessa cidade. E apesar de toda e qualquer circunstâncias adversas, que todos nós possamos sair daqui hoje com um compromisso na tua presença renovado, compromisso de proclamar o teu evangelho salvador a pessoas que ainda não se renderam ao senhorio de Cristo. O nosso trabalho é aonde nós passarmos, que nós possamos ser canal de bênção. Fale conosco, nos oriente e nos capacite. Essa é a nossa oração. Oramos gratos no nome daquele que morreu, ressuscitou e voltará, o único mediador, Jesus Cristo.